Olá, seja bem-vindo ao Consultório do Talento, um podcast do Jornal Económico em parceria com a Michael Page. Neste podcast vamos explorar sobretudo temas relacionados com o talento, que é nos dias que correm um conceito central quando se fala de recursos humanos. Não perca nenhum episódio deste podcast, subscreva já o Consultório do Talento no Spotify ou na Apple Podcasts. Claro, pode também ouvir no Jornal Económico em jornaleconómico.pt. Esta semana temos connosco o Pedro Martins, da Michael Page. Pedro, muito bom dia. Muito bom dia. Hoje vamos olhar em conjunto para as principais tendências que irão marcar o mercado de trabalho e recrutamento em 2022. Pedro, sem mais demoras, quais foram os impactos destes novos modelos de trabalho no recrutamento? Os impactos neste novo modelo de trabalho têm sido de facto bastantes. A Covid trouxe várias alterações às organizações, aos próprios profissionais e acelerou um bocadinho estes processos todos digitais. Portanto, muitas das empresas tiveram de se adaptar. Havia empresas que de facto não estavam preparadas a determinada altura com os meios todos para os profissionais conseguirem trabalhar através de casa, terem sistemas híbridos, sistemas remotos e, portanto, existiu muito esta adaptação. O que verificámos é que, de facto, as organizações conseguiram se adaptar e ao dia de hoje estão, de facto, muito mais preparadas para esta nova tendência. O que é que procuram agora os candidatos? Os profissionais acabam por procurar várias questões ao dia de hoje. Existe muito mais uma preocupação quando se olha ao trabalho da forma como o próprio profissional encara a organização. Há muitos anos, quando comecei na área de recrutamento, muitos profissionais olhavam só qual se calhar era a remuneração que iriam ter ao fim do ano, muito mais do que outras questões que ao dia de hoje são determinada relevância para o profissional. Temos entrevistas que começam a perceber qual é a responsabilidade social da organização, níveis de sustentabilidade, o próprio ambiente da própria organização, a cultura e, portanto, cada vez mais existe uma preocupação latente em todos os profissionais a quando da tomada de decisão para aceitar um novo desafio e integração numa nova organização. Da parte das organizações, também há esta disponibilidade para seguir estas novas tendências da procura dos colaboradores? Sem dúvida que sim, ou seja, as empresas têm-se adaptado, têm procurado responder da melhor forma possível também a estes desafios, porque os próprios profissionais tiveram que se adaptar, perceber que às vezes é bom trabalharmos num escritório, termos de facto contacto com os nossos colegas, com esta cultura, mas que por vezes podemos também trabalhar a nível remoto. Obviamente falo de determinados setores, há setores como o setor da indústria, da construção, da medicina, da logística, da hotelaria, que muitos destes profissionais obviamente não podem estar num regime de teletrabalho, não podem estar em regimes híbridos, não podem estar em regimes remotos, mas sempre que possível tentarmos optimizar desta área e de facto as organizações têm conseguido corresponder também desta forma aos profissionais. Portanto, os colaboradores e as organizações têm feito um caminho, assim é que é, em conjunto. Sim, tem sido feito de ambas as partes. Acho que como tudo na vida, as coisas só se fazem quando de facto existe essa boa ideia de ambas as partes e de facto as organizações têm procurado se adaptar cada vez mais a estas novas tecnologias, a conseguir de facto corresponder ao que são as motivações do dia a dia e o profissional também conseguir adaptar-se, ser todos os dias melhor profissional, não é por estar em casa, por estar no escritório ou estar se calhar longe das suas instalações que deixa de ser melhor profissional. Aliás, ao dia de hoje em Portugal temos muitas profissões que trabalham para a vertente internacional. E portanto acabamos por ter de facto estas tecnologias a ajudar-nos num futuro melhor, num dia a dia mais presente também nesta área.
Se as tendências no mercado de trabalho se alteram, talvez também as tendências no mercado do recrutamento também tenham de se alterar. Quais foram as principais diferenças significativas que se deram no processo de recrutamento? O processo de recrutamento ao dia de hoje é um processo mais célere, enquanto no passado muitas das vezes teríamos de aguardar pela disponibilidade de um profissional, de conseguir fazer uma primeira entrevista presencial, porque muitas das vezes estamos a falar de regiões diferentes, recrutamentos internacionais, o que dificultava um bocadinho o tempo do processo. Ao dia de hoje, uma primeira entrevista feita a nível remoto nas diferentes plataformas possíveis já é visto com bons olhos. Portanto, verificamos que as empresas, as organizações conseguiram perceber de facto que é possível, que é útil e que nos permite aqui ganhar esse tempo e tornar de facto que o processo seja mais célere nesta área. É comum chegar a um nível de contratação depois do recrutamento só com interações neste âmbito remoto? Eu acho que é um pouco difícil, só o remoto. Normalmente o que existe é muitas das vezes uma primeira entrevista, uma segunda entrevista, sim, já totalmente remotas, mas acho que a última entrevista, a entrevista decisiva, seja para a contratação, formalização, é sempre importante presencial. Uma visita às instalações, conseguir conhecer as instalações, a cultura da empresa, existir um bocadinho a química do contacto, não é? Perceber se de facto quem está à nossa frente consegue corresponder ao que estamos à procura, se a organização de facto preenche os requisitos que tivemos e se de facto os profissionais com quem vamos trabalhar correspondem a tudo o que foi as primeiras conversas virtuais. E portanto acho que é importante existir esse momento, embora sou totalmente sincero nesta questão que há processos que são feitos totalmente remotos. Obviamente depende das organizações, depende do setor. Se formos ao setor, por exemplo, das tecnologias, verificamos que muitos deles fazem um trabalho 100% remoto e, portanto, acaba por não ser tão necessário, se calhar como outros desafios que têm que trabalhar em partilha do dia-a-dia de um espaço comum ou com diferentes contactos. Se tivesse assim agora muito concretamente de identificar 2 ou 3 palavrinhas que são as grandes tendências deste novo mercado de trabalho, quais seriam essas palavras? Eu acho que as palavras-chave serão se calhar o desafio tecnológico, um regime de trabalho híbrido, porque de facto acaba por ser bom para o profissional, quer a nível familiar, quer a nível profissional, conseguir equilibrar todas estas formas. E muitas das vezes existe uma expressão que é o profissional através de casa até acaba por trabalhar mais, perder um bocadinho horas, mas se calhar não perde horas no trânsito, não perde horas no seu dia-a-dia, se calhar muitas das vezes que acabavam por se perder de facto nesta mobilização. E a outra eu acho que é a adaptação ao novo mercado. É um bocadinho o vivermos uma nova geração, vivermos com as tecnologias, o conseguirmos de facto nos adaptar a elas, acho que é fundamental, e são estas palavras que eu destacaria ao dia de hoje. Sobretudo acho que o processo está todo muito mais célere. Ao dia de hoje, seja em que área for, eu acho que todos os processos são de facto optimizados e estão de facto com estas diferentes optimizações bem presentes no dia-a-dia, se olharmos aos diferentes setores de negócio. Ficamos então com as ideias principais acerca das tendências. Pedro Martins, muito obrigada por se ter juntado ao Consultório do Talento. Obrigada também a si que esteve desse lado a assistir ou a ouvir. É tempo de relembrar que pode subscrever já este podcast para que seja notificado assim que sair o próximo episódio. Nós regressamos para a semana para voltar a tirar o pulso ao talento nacional e internacional. Obrigada. Muito obrigado.